Bom, enquanto o slide é projetado, eu vou, de início, agradecer a oportunidade de estar nesse evento, né? Agradecer ao convite do Dr. Carlos, ao convite da Inara, que trabalharam de forma muito ávida aí, junto com toda a equipe, para que isso acontecesse. Eu acho que não existe evento em vão, né, Carlos? Eu acho que esse processo de diálogo, de abertura de diálogo, é muito importante para a gente conseguir entender e melhorar, né? Contribuir com a saúde mental. Eu fiquei feliz com essa retomada, né, histórica que o Carlos fez, porque ela explica um pouco do processo. Assim como o Carlos, eu não queria fazer medicina, né? Aqui no Maranhão, Piauí, parece que a gente fica meio forçado, né, pelos nossos pais, que como se a medicina fosse a única solução de tudo. A gente sabe que não é bem assim. Eu queria ser professor de história, assim como o Carlos. Depois pensei em ser advogado. E ia caminhando para essa área da humanas, né? Mas meu pai não deixava. E na adolescência eu fiz uma banda de rock. Falei, pai, eu vou ser músico. Ele desligou o telefone e nem me respondeu. Eu acabei parando na medicina, mas a todo momento pensando em um discurso para dizer que ia largar a faculdade, né? Até que eu conheci a semiologia médica. Aí eu falei, não, olha, isso aqui pode ter sentido, né? Tem relações humanas aqui, né? Existe uma relação entre pessoas, né? E a partir daí me apaixonei pela medicina, e essa paixão só aumentou quando eu conheci a psiquiatria. Daí terminei a faculdade, fui fazer psiquiatria no Instituto Bairral de Psiquiatria em São Paulo, né? Bairral, só para vocês entendam um pouco, é um hospital psiquiátrico, o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Fica numa cidadezinha pequena no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Hoje, o Bairral tem 820 leitos psiquiátricos. Então, você imagina um absurdo, né, de aspecto. E quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu vou para um manicômio, né? O que está acontecendo, né? E aí eu me deparei com um hospital onde, para dar alta, precisaria ter uma reunião de equipe, onde todo mundo falava, onde o médico falava, a terapeuta ocupacional falava, a psicóloga falava, a equipe toda falava, inclusive os técnicos participavam da reunião, para se decidir se o paciente é de alta ou não. Eu falei, mas isso existe no Brasil? Um hospital que, financiado pelo aspecto privado, né, parte desses leitos são privados, você tinha piscina olímpica, você tinha quadras poliesportivas, campo com dimensões oficiais. Eu falei, mas isso é SUS, né? Ele é conveniado ao SUS. Só que, como a cidade pequena, a gente fazia as interconsultas, né, dentro do Hospital Municipal de Itapira, né? Itapira, que é essa cidade no interior de São Paulo. E quando a gente chegava, pessoal, lá vem o Bairral, né? Lá vem o pessoal do Bairral, né? E aquelas piadas, né, tipo, olha, não, olha, tem esse aqui para você falar também, né? Fala com ela, que ela também precisa, como uma coisa meio que pejorativa, né, a nossa chegada no hospital clínico, né? E aquilo foi me incomodando, né? E aí eu comecei a puxar pela memória a fala do meu avô. Eu sou o primeiro médico da família. Quando eu cheguei no interior, lá em Presidente Dutra, falando que havia passado, Presidente Dutra é uma cidade aqui perto do Maranhão, que havia passado, né, que tinha terminado o curso e havia passado na residência. Ele, muito feliz, me recebeu na casa dele para um almoço, muito feliz, que tinha um neto médico, o primeiro médico da família do meu pai e da minha mãe, e ele disse, esse aqui vai ser o grande cirurgião da cidade, né? Eu falei, não, meu avô, eu vou fazer psiquiatria. Ele, no mesmo dia, disse, pobre não tem felicidade, né? Porque no dia que der um médico, vai ficar lá botando com doido, né? Como se fosse menor, né, a questão de ter escolhido pela psiquiatria. E aí, nesses momentos, eu comecei a me incomodar com essa situação. Por que isso acontece, né? E me deparando com os livros, estudando psicofarmacologia, estudando psicopatologia, do próprio professor Paulo, né? E vendo a dificuldade, a complexidade, né, do sofrimento psíquico, né, do sofrimento humano, né, porque a gente estuda o homem. E como é que aquilo não era encarado como ciência, como é que aquilo não era respeitado dentro daquele processo. E eu fui entender que é uma coisa muito mais ampla do que realmente é, né, do que a gente olha.
O problema... Meu pai tem uma frase que é engraçada, e que quando ele falava, eu achava... Meu pai tem problema psiquiátrico, é bipolar, e ele fala... Às vezes, ele tirado as coisas que ele fala como, né? E ele dizia o seguinte, o problema não é o problema é o outro problema. E, de fato, né, o problema é outro problema. Né? Então, aquele ato ali, ele não era o ato em si. Né? Existe uma série de dimensões de coisas que aconteciam junto, né, com aquele processo. E aí, incomodado com isso, voltando à minha vontade infantil, né, da docência, eu falei, não, eu vou mudar isso daí, eu vou para a academia. Eu vou ser professor de medicina para ensinar para os meus alunos e mostrar para ele que não é assim. Né? Que a gente não é uma piada ou uma coisa nesse sentido. Mas eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entender esse processo? Eu optei por fazer mestrado em educação para conseguir entender melhor por que isso acontecia. E a gente vai discutir um pouco nesse sentido a dificuldade que se tem. Né? Por que o médico clínico... quando eu falo médico clínico, eu não estou falando só em médico clínico, eu estou traduzindo toda uma classe de profissionais, né, pautado no biológico. Qual era a dificuldade que tinha dessa conversa, desse diálogo? Né? E aí fico feliz um pouco dessa fala do professor Carlos, de retomar os processos históricos, né? Porque o psiquiatra, na própria escolha pela psiquiatria, ele já é tratado como diferente na graduação. Né? Aqui, com certeza, tem alunos que têm interesse na psiquiatria, né? E alguns, com certeza, já escutaram uma piada ou outra, né, em relação a essa escolha. A gente vai tentar entender um pouco desse processo, né, e, junto com isso, colocar o que eu consegui entender dentro do meu mestrado em educação, que eu fiz lá na PUC, para poder contribuir melhor com esse diálogo hoje do Hospital Geral. Né? Onde é que passa aqui? Pronto, passou. Bom, os transtornos mentais, como a gente sabe, eles sempre foram fruto, né, de segregação e correlacionados, né, com certos aspectos culturais. Né? A gente tem mitos, né, em relação à loucura, né, em relação a esse aspecto. Essa cultura também ela se associa à figura do psiquiatra. Né? Uma outra paixão que eu tenho, né, essa cultura de segregação é a arte. Né? Minha paixão do final de semana é assistir filme. Né? Eu gosto muito de filme, e gosto muito de filme de heróis, inclusive. Um dia desses eu estava olhando o Batman do Frank Miller, né, o Cavaleiro das Trevas, e eu fui ver a figura do psiquiatra lá. Ela é totalmente alegórica, né, como um cara muitas vezes taxado como um carrasco, né, um indivíduo que é contra, né, tudo. Um dos principais vilões do Batman é o Espantalho, né, que é um psiquiatra. Né? Uma das principais figuras de vilão no cinema é o Hannibal, né? O Hannibal Lecter, que é um psiquiatra. Né? E como essa visão um pouco do sofrimento psíquico, ela também se integra ao profissional de saúde, né? ao psiquiatra que trabalha com esse sofrimento. Mesmo com todas as evoluções da neurociência, entendendo os aspectos biológicos, né, associados às doenças mentais, e toda essa correlação, né, com as ciências sociais também, não foram suficientes para a desconstrução desses paradigmas. Então, a doença mental, ela se associa a um outro sofrimento, né, que além das próprias limitações que ela possa provocar, que é o estigma, né, que às vezes traz muito mais prejuízo na qualidade de vida do paciente do que o próprio diagnóstico e o próprio sofrimento psíquico. Né. Então, entender como é que isso, como essas percepções do profissional de saúde influenciam nesse sofrimento, me indagava muita curiosidade. Né? Por quê? Porque esse estigma, ele não se limita à sociedade, ele se limita ao profissional, inclusive ao próprio psiquiatra também, que também tem estigmas perante o doente. Então, todo esse caldeirão de situações, ele trazia uma dificuldade do paciente procurar o serviço de saúde e atrasar, né, o próprio tratamento. Eu estou tendo... Pronto. Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu passei mais de um slide. Não, está certo. Pronto. Paralelamente a isso, a gente vê que, por mais que a psiquiatria ela esteja rodeada de estigmas, ela vem ganhando notoriedade dentro da formação médica
pela necessidade do aumento de habilidades psicossociais na área da medicina, né? Então, dentro desse processo, a gente vê a psiquiatria como uma área crucial na formação médica. Só que a psiquiatria, mesmo com todo esse aspecto, ela ainda é vista ainda como uma carreira impopular dentro do meio médico. Tá? E por que isso acontece? Pelo excesso, teoricamente, né, pela visão da psiquiatria como um excesso de subjetividade, pela baixa eficácia do tratamento, a gente sabe que a gente tem um índice de refratariedade ainda muito alto, né, na psiquiatria, pelo reduzido status profissional, né, tá aí a conversa do meu avô, né, que não era ser cirurgião, né, e os estigmas frente ao estudante que já de início escolhe ali a psiquiatria dentro da sua formação, né, ele já é tratado como diferente. Às vezes eu chegava na faculdade e gostava ali de ler um livro, de ver um filme, às vezes gostava daquela sandália um pouco mais, né, confortável. Então, o professor Paulo pensa que está fazendo história, né, jornalismo. Bom. Então, a simples exposição da psiquiatria, da saúde mental no currículo médico, ela não é suficiente para manutenção, para redução desse preconceito. Inclusive, às vezes, na literatura, dentro da minha pesquisa, foi observado que o preconceito, às vezes, aumentava depois que o indivíduo pagava psiquiatria, né? Depois que ele fazia cadeira de psiquiatria, às vezes, esse preconceito, essa ojeriza com a saúde mental aumentava. E por que isso acontecia, muitas vezes, né? Pela qualidade do currículo ministrado, pela atitude do corpo docente perante o sofrimento psíquico, né? E pelo contexto de saúde. Então, os ambientes onde essas aulas aconteciam, então, onde as aulas práticas aconteciam, eles, às vezes, afastavam e assustavam mais esse aluno do que aproximavam esse aluno do interesse pelo sofrimento mental. Aqui a gente conhece, né, o nosso Aureliano de Abreu, que para um olhar destreinado, né, assusta bastante. É um ambiente que assusta, sim, né? A própria arquitetura do lugar também assusta. Então, você levar um estudante, né, para aquele ambiente, sendo que não há uma contextualização daquele processo, aquilo afasta, muitas vezes, né? Quando eu fui convidado, né, aqui para dar aula na Nova FAP, eu falei assim, olha, eu vou querer atuar no ambulatório. A gente quer montar um ambulatório, eu quero um ambulatório do lado do ambulatório de cardiologia, né? Eu quero a saúde mental do lado ali da endócrino, todo mundo junto, porque aí sim você vê essa integração, né? E não mistificando as práticas psiquiátricas daquele processo hospitalar, meramente manicomial, ali dentro desse contexto. Então, dentro desse problema da formação, o profissional de saúde passa a ser, às vezes, um próprio propagador, um agente dessa estigmatização. E ele, sendo um repetidor de estigmas, ele atrasa a solicitação de ajuda, ele aumenta o isolamento do paciente e traz aí a redução da possibilidade de retorno à funcionalidade social, funcionalidade acadêmica, funcionalidade laboral, que é o que a gente procura ali para o nosso paciente. Bom, a gente sabe que os estigmas que estão relacionados ao sofrimento mental, eles antecedem a formação médica, né? E o que acontece é que o nosso currículo atual, ele não é capaz de transformar esses estigmas. Então, as condições socioeconômicas do estudante, o conhecimento prévio sobre saúde mental, as experiências pessoais ou familiares sobre adoecimento psíquico, a atitude dos pais em relação à doença mental, a cultura do local e o contato com essa população faz com que se produzam estigmas antes mesmo do estudante entrar na sala de aula. E, às vezes, a sala de aula não é capaz de transformar essa situação. Bom, é importante, lógico, eu não vou repetir a fala do professor Carlos, que foi brilhante, né, nessa reconstrução histórica, mas é importante a gente entender um pouco de como, né, esse processo histórico da transformação da saúde mental se liga a esse médico, né, não especialista, né, que chega lá na assistência tendo contato com esse paciente, né?
Então, retomando a fala lá do Carlos, né, os hospitais psiquiátricos, eles surgem lá no Segundo Reinado como uma tentativa, né, de amenizar esse sofrimento psíquico, porque antes deles, o caminho era os porões das Santas Casas ou as cadeias, né? Então, o indivíduo ali que estava no porto, né, que estava nas ruas, né, provocando, às vezes, algum contratempo para a sociedade, ele era mandado para esses dois ambientes, né? E aí entra o hospital dentro desse contexto de tentar proporcionar para aquela condição, naquele momento, uma melhor assistência. Só que esse projeto assistencial foi gradativamente se mostrando uma política de reclusão que perdurou até o final do século XXI por N motivos, né? Porque, com certeza, se o professor Carlos tivesse mais tempo, conseguiria se aprofundar, né, a esses motivos. Mas, de forma bem simplória, o que a gente vai observar? Que houve um rápido crescimento da demanda, então locais que tinham uma capacidade ali limitada acabavam lidando com maior quantidade de pacientes do que conseguiriam suportar. Os arsenais terapêuticos eram precários. A gente vê com a promazina de que? 1950, né? Primeiro antipsicótico, né, de 1950. Então, as limitações terapêuticas eram grandes, né? Se hoje a gente fala ainda da refratariedade, né? A gente tem esse calo no nosso pé, imagina nessa época. Aqui, que é um outro ponto também importante, né, e que é um outro calo, né, limitados recursos financeiros, né, geralmente é difícil você convencer um gestor hoje, por exemplo, a investir em saúde mental. Quando eu falo investir em saúde mental, não estou falando investir só na assistência, no hospital, no leito psiquiátrico, na interconsulta, não. Em prevenção também, em ambientes de troca, em redes sociais, construção de ambientes. Lá em Presidente Dutra, que me chamaram uma vez para falar sobre Janeiro Branco, eu falei, vamos falar de praça, né? Vamos falar de quadra de esporte, vamos falar de jogos escolares, né? Vamos falar de escola de música que não tem na cidade, vamos falar de uma série de outros fatores, né? Porque isso também se relaciona com o sofrimento psíquico, né? Então, é difícil você convencer, você investir nesse processo, ainda mais no ambiente hospitalar, manicomial, que é a GENI, né? Que é a GENI da saúde, né? E a insalubridade dos locais. Então, esse projeto, que era um projeto que buscava assistência, ele se resumiu, muitas das vezes, em um processo de reclusão, né? O símbolo que se tinha era isso. Leva para lá para ficar recluso, né? Leva para lá para não dar trabalho, né? Com uma abertura, né, dentro do processo ali do fervilhão de críticas sociais, e que acontecia ali por volta da década de 70, com a ditadura militar, vieram as manifestações do setor de saúde, né, que, junto com o movimento dos trabalhadores de saúde mental, buscou reivindicações quanto a essa cronificação desses ambientes de reclusões, solicitando melhorias nas condições de assistência à população e a busca por uma abordagem integral, humanizada e comunitária. Daí veio a reforma psiquiátrica, que teve seus louros, seus ganhos, mas teve como consequência isso aqui, né? A aproximação do paciente com o médico não especialista. E ambientes não especializados em saúde mental. Então, eu vou fechar os serviços assistenciais precários, né? Buscando, sim, o modelo comunitário, que é o modelo que acredito que é o mais efetivo, né? Só que você pega essa demanda e aproxima para profissionais que não estão ali naquele momento, naquela condição, por um processo curricular também, mas também por um processo social, né? O estigma, ele não nasce na faculdade, ele vem antes da faculdade, né? Que não está preparado para dar conta desse suporte. Então, o que acontece com isso? Você tem uma mudança do set de tratamento com uma equipe que não está acostumada, né, com esse processo. Aí vem os leitos psiquiátricos do Hospital Geral. Eu tive a oportunidade de conhecer o leito do Hospital Geral, assim que eu voltei de São Paulo, eu passei no concurso público, numa cidade do interior do Maranhão, que ainda hoje atuo. E aí a secretária de saúde falou assim, olha, aqui a gente tem 4 leitos psiquiátricos, né, no Hospital Geral. E aí, quando eu cheguei lá, a placa da ortopedia ainda estava manchada, ainda, assim, meio que
né, como se tivesse apagada, e o nome psiquiatria lá, mas não havia nada em relação a isso, né? Então, a criação do leito pelo leito, sem que haja uma equipe, né, uma construção de um processo terapêutico, ela não se soma, né? Então, se a gente for dar uma olhada hoje, esses leitos, na verdade, eles são para inglês ver, né? Não existem, de fato, como deveriam ocorrer. Mas não estou falando só do aspecto da psiquiatria. A gente esquece que nós estamos tratando de pessoas, né? E o doente psiquiátrico, ele não tem só esquizofrenia, né? Ele não tem só depressão, ele tem diabetes. O nosso paciente, de que o esquizofrênico morre, do ponto de vista clínico? Ele morre de doença cardiovascular, entendeu? É disso que ele vai morrer. Ele vai morrer de complicações cardiovasculares, que a própria doença contribui e que os fármacos também contribuem, né? Os nossos fármacos, eles vão levar ali, de certa forma, se não tiver um controle adequado, a dislipidemia, diabetes, obesidade, está aí. E como é que fica a assistência clínica cirúrgica dos pacientes dentro desse processo? Porque a gente fica falando, às vezes, em leito de saúde mental, leito de psiquiatria, como se só psiquiatria fosse, né? E não é. Eles têm uma grande demanda, até maior do que o paciente que não possui doença mental. E aí você viu que, dentro desse processo, houve uma redução da abordagem fora dos campos da psiquiatria. Não se fala em doença clínica em pacientes psiquiátricos, né? Não se fala nesse aspecto. Então, quando se fala nesse aspecto, é como se não houvesse esse sofrimento clínico, né? Que vem também um pouco alinhado com essa questão da ideia da negação da doença, né? E aí, esse indivíduo ele entra dentro desses settings, né? E aí é taxado como perigoso, violento, imprevisível, e muitas vezes é negado o atendimento a ele, né? E aqui eu não estou falando só do hospital, eu estou falando do posto de saúde. Dentro dessa pesquisa que eu fiz, eu observei que 35% da demanda das UBSs são demandas de saúde mental, né? Então, esse público procura o socorro ao atendimento comunitário na UBS, mas não tem o profissional ali pronto, né, para fazer essa escuta. Aí eu vou ampliar um pouquinho aqui, abrir um parênteses. Por que a equipe básica de saúde da UBS, você tem lá o médico, né, enfermeiro, né, o técnico, você tem o dentista. Toda a unidade básica de saúde tem essas 4 profissionais. Mas por que não tem psicólogo? Se 35% da demanda é demanda de saúde mental, o que justifica esse processo? Né? A negação, né? Como eu estava falando, né, esse indivíduo tem maiores chances de desenvolver doenças crônicas, tá? E essa dificuldade de negligência, ele traz lacunas na rede assistencial, né, que refletem na própria formação médica. A presença de comorbidade clínica nesse paciente vai levar a maiores custos na internação, pior adesão ao tratamento proposto, aumento das taxas de complicações e mortalidade e aumento do tempo de permanência hospitalar, que isso significa custo, né? Bom, retomando a questão do currículo médico, né? Você vê que as práticas do currículo vão acontecer nesses settings que a gente estava falando, né? Então, essa dificuldade no acolhimento das demandas de saúde mental faz com que esses temas sejam abordados de forma superficial, fora desse contexto social e comunitário, tá? E aí você vai começar a ter uma abordagem que ela vai caminhar para fins eminentemente curativos, né? E aí o ciclo se repete. Então, esse contexto negativo de formação, ele reforça estereótipos, cria resistências no atendimento e a redução da disponibilidade desses profissionais que vão estar lá no ambiente, na ponta, para o tratamento dos doentes, tá? E aí você vem de encontro, né, ao direito à integralidade do cuidado, que é um princípio do SUS, né?
O indivíduo ele tem que buscar e ele tem que ter acesso ao direito integral à saúde, né? As próprias diretrizes curriculares nacionais, elas trazem esses aspectos, né? Que esse profissional que se forma, ele tem que estar ali alinhado à superação das iniquidades sociais, capacitado a implementar ações com responsabilidade social, ter um compromisso com a dignidade humana e o direito universal à saúde, tá? Bom, pensando nesse aspecto, a gente fez um estudo lá na PUC São Paulo, e eu falei, não, vamos ter que entender esse processo, né? Por que isso acontece? Né? Por que esse médico clínico ele tem essa dificuldade desse atendimento? E isso resultou nessa publicação, que foi para a Revista Brasileira de Psiquiatria. Eu vou discutir um pouquinho do que a gente fez lá para entender melhor esse aspecto. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a formação psiquiátrica na graduação de medicina oferecida a médicos residentes de clínica médica. Aqui foi mera conveniência, poderia ser de ginecologia, de ortopedia, né, de qualquer outra área, de cirurgia, do que fosse. E analisar os sentimentos, percepções e estigmas desses médicos frente à assistência do paciente portador de transtorno mental. Bom, então foi um estudo que a gente fez abordagens quantitativas e qualitativas. E como é que ele ocorreu? A gente conseguiu falar com 26 residentes, né? Desses 26, aí, a gente comparou com 8 residentes de psiquiatria, para ter fim de comparação, e desses 26, escolhemos 14 para participar de um grupo focal. Eu vou explicar já direitinho o que seria um grupo focal, para compreender melhor esse processo. Então, aos residentes de clínica e de psiquiatria, a gente aplicou esse questionário de atribuição. O que é o questionário de atribuição? O questionário de atribuição é um questionário validado, né, que ele avalia ali o grau de estigma, de diferentes estigmas que o indivíduo tem em relação ao paciente portador de sofrimento psíquico. Então, ele pega lá uma sketch de um paciente esquizofrênico, né, José, psicótico, tal, está estável, tomando a medicação, e ele faz uma série de perguntas, né? Você pegaria uma carona com o José? Você entrevistaria o José para uma entrevista de emprego? Né? Você toparia em sair com o José para um restaurante? Né? E vai fazendo uma série de perguntas, e aí isso é feito uma correlação para avaliar o grau de estímulo que você teria ali com esse paciente. Né? Bom, então vamos lá. Bom, então eu já expliquei o que é. As dimensões que são avaliadas no questionário de atribuição é o medo, o desamparo, a segregação, o afastamento, a pena, a intolerância, a responsabilização e a coerção. Depois que foi aplicado esse questionário, eu peguei dentro dos residentes de clínica médica e convidei eles para um grupo focal, tá? Então, o que é um grupo focal? O grupo focal ele é muito utilizado no marketing, né? Para se entender qual que é o núcleo de ideia que se tem em relação a um produto, né? E isso foi adaptado para o ambiente acadêmico, então a gente consegue, dentro de uma ideia, não saber o porquê que ele pensa, como ele pensa, mas por que ele pensa determinado aspecto. Bom, e aí o que a gente observou? Uma coisa importante, antes da gente continuar, aqui está a caracterização dos participantes, e isso vai ao encontro também de um outro dado que a gente encontrou no TCC aqui no Nova FAP. Vejam só, quando a gente pergunta da história pessoal, né, dos estudantes, a gente vê ali que 40% deles tinham um diagnóstico psiquiátrico, né, ou o uso de drogas ilícitas. Né? Então, você vê que o sofrimento individual, às vezes, ele não é o suficiente até para você conseguir diminuir esse estigma. Né? Pois bem, então aqui está a comparação entre os residentes de psiquiatria e os residentes de clínica médica. O que a gente conseguiu observar? Que
os residentes de clínica médica, eles tinham maiores índices, tá, de estigma quando comparados com o de psiquiatria. E isso foi estatisticamente relevante no medo, tá? Né? E na... Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês os domínios, só para que está em inglês, para todo mundo pegar os domínios aqui. Então, esses foram os domínios, tá, pessoal? Porque lá na tradução, para vocês entenderem quais são. Bom, então, a gente teve aqui, estatisticamente relevante, no medo e na intolerância. Então, no atendimento, esse médico ele vai atender com medo. Né? E esse medo está associado a uma intolerância. Ele não consegue conversar com esse indivíduo. Né? Ele não consegue conversar. Bom, mas se você for observar, o médico psiquiatra também tem estigmas. Né? Porque aqui os índices de coerção foram de 7,75. Altos. Né? Só que estatisticamente não foi estatisticamente relevante a diferença dele com o de clínica médica. Né? Então, nós, profissionais de saúde, também temos estigmas. Isso é importante a gente saber disso também. Né? Porque a gente entender os nossos estigmas, a forma que a gente vê as coisas, ela é importantíssima para a gente conseguir construir o diálogo, a dialética. Né? Porque se eu penso que sou dono da razão, né, e não estou aberto ao contraditório, as coisas não caminham, as coisas não mudam. Né? Não há construção. Bom, o que a gente observou também? Que a experiência, de certa forma, ajuda nesse processo. Porque quanto maior o grau na residência, né, quanto mais tempo de residência esse indivíduo tem, consequentemente maior experiência, essa intolerância ela vai diminuindo. Então, quanto mais contato ele vai tendo com esse paciente, essa intolerância vai diminuindo. Tá? Bom, mas por que isso acontece? Então, com o resultado do grupo focal, a gente conseguiu separar 4 domínios de falas. Né? A gente foi pegando a fala de todo mundo e qualificando aquilo, né, e fazendo análise estatística, para entender quais domínios significavam que isso era a ideia central por trás daquela fala, daquelas dificuldades. Né? Então, a gente perguntou para eles 2 perguntas. Né? Como é que vocês, como é para vocês fazer o atendimento de uma pessoa que tem transtorno mental? Né? Como é que é para vocês isso? E essa pergunta é, como é que vocês veem a formação de vocês para dar esse atendimento à pessoa com transtorno mental? Tá? Então, todas essas falas elas foram fragmentadas em núcleos de ideias, e essas ideias elas foram contabilizadas em um gráfico de Pareto. Né? Esses símbolos foram contabilizados em um gráfico de Pareto, para a gente entender qual era a repercussão estatística daquilo. Né? E o que a gente encontrou? A gente encontrou essas 4 categorias de pensamento, né? de ideias. Né? Sentimentos negativos, que traduzem se o residente fala sobre o receio de tratar o paciente psiquiátrico. Lacunas na formação durante a graduação do curso, que quer dizer quando o curso de graduação não forneceu o preparo adequado para o residente se sentir seguro no atendimento de pacientes com transtorno mental. A responsabilidade do cuidado é quando o residente sente que o paciente psiquiátrico não é responsabilidade dele, e sim do psiquiatra. Né? E a legitimação da queixa, que é quando o residente desconfia das queixas, ou seja, ele não consegue legitimar aquele sofrimento. Entendeu? Tem essa dificuldade. Então, assim, isso é interessante, essa abordagem, porque a gente, quando vai falar, você não vai falar que não gosta, que não quer, você vai falar uma série de ideias, né? E a gente vai avaliar qual é o núcleo central daquela ideia. Então, facilita você entender esse processo, né? Porque tira um pouco das defesas do indivíduo, do que ele vai falar, né? Você tira um pouco desse filtro. E o que a gente encontrou? Que quando a gente fala em relação ao atendimento, o que é estatisticamente relevante para isso, ou seja, o que traz mais dificuldade, não é os gaps na formação.
Não é esse ponto que é o ponto central. É esse aqui, ó. A legitimação da queixa. Então, quando esse indivíduo atende o paciente psiquiátrico, ele tem uma série de sentimentos, mas a dificuldade em legitimar esse sofrimento do outro é a principal barreira, né? Essa é a principal barreira. E quando a gente avalia aqui o aspecto da formação, quais as dificuldades que ele vai ter, ele vai ver que a grande barreira para essa formação, na verdade, é a percepção desse médico que ele não é responsável por isso. Tá, o sofrimento mental não é meu problema. Tá? É problema do outro, do psiquiatra. Então, assim, ele sabe que ele tem que sair sabendo da formação, tratar um diabético. Ele sabe que o diabético não tem que ir para o endócrino, todo diabético, né? Ele tem que dominar ali o básico, né, da endocrinologia para poder exercer a medicina. Ele tem que atender o hipertenso, né? Ele não vai caminhar todo hipertenso para o cardiologista, para o nefrologista, né? Mas, quando a gente fala de sofrimento psíquico, não é minha responsabilidade. E quando você trabalha com interconsulta, a gente percebe esse aspecto também, né? Ao psiquiatra. Ou às vezes o encaminhamento vem psiquiatria. Você não sabe, não quer nem dizer o que é, como se fosse o sofrimento psíquico uma única coisa, né? Como se não fosse, na verdade, uma grande dimensão de aspectos. Um outro ponto importante é que os maiores índices, do ponto de vista formal, né, daqueles eixos lá, foram em medo e intolerância, né, como eu já tinha falado. 75% dos estudantes relataram vivências com pacientes psiquiátricos em hospital geral. Ou seja, esses estudantes, eles tiveram contato com aquela situação, eles viram pacientes em surto no hospital, numa emergência ou na enfermaria de clínica médica, né? Mas não foi suficiente. 63% tiveram práticas de matriciamento de saúde mental na graduação. O que eu quero dizer isso? A simples exposição pode não contribuir na redução de estigmas. E o aumento do conhecimento não é automaticamente acompanhado pela redução do estigma e discriminação. Tá? Então, o que a gente pode concluir? Né? Que residentes de clínica médica, ou seja, médicos clínicos, né, possuem maiores índices de estigma que os residentes de psiquiatria, com destaque ao medo e intolerância, e é necessário intervenções que busquem capacitar o estudante de medicina, né, para o atendimento dos pacientes com transtornos mentais e proporcionar um maior entendimento das necessidades do cuidado integral e empático da população. Beleza. Eu acho, sim, e continuo achando, que a cerne é a educação. Acho que a cerne de todos os problemas que nós temos é a educação. Tá? Em tudo, não só na formação médica. Só que a educação leva tempo. Demora, né? Pode demorar até uma geração para conseguir ter a efetividade das coisas. E a segunda coisa que resolve é a política pública. Porque não existe solução fora da política. Né? Então, eventos que promovam a discussão dessa questão, eles são essenciais, né? São necessários, são vitais, para que a gente possa ampliar o debate. Né? Que só com o debate só com a política, porque a política também é isso, né? Dialética, né? É que a gente consegue mudar e transformar as nossas condições, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Obrigado.